Canal Novo Dia, sempre uma mensagem para você. Com o presbítero Calixto, sua participação é muito importante. E olhando para elas, poderemos com certeza contemplar o raiar de um novo dia para todos nós. Paz seja convosco. Eita, mais uma vez aqui nós estamos, né? Desta vez eu quero mexer um pouquinho, viu? Mexer um pouquinho com o nosso sentimento, mas vamos aprofundando aqui nas escrituras, porque o profeta diz: vós errais por falta de conhecimento. Nós precisamos de ter conhecimento para que nós possamos estar sempre atento com o mundo que nos rodeia, com a situação, com o fim dos tempos, como está em Tessalonicenses capítulo 5, né? Que nós não somos das trevas para que aquele dia nos apanhe de surpresa. Então nós temos que estar atento aí. Paz seja convosco, que Deus possa estar abençoando o nosso dia. Nós vamos falar um pouquinho sobre da criação de Deus, né? Deus criou as coisas de uma certa forma para que nós pudéssemos ter o prazer de fazer tudo aquilo que nós fazemos. Quando o salmista diz assim: fazei com todas as suas forças, tudo que vier à mão, fazei com todas as suas forças. Mas o mais interessante é nós podermos fazer as coisas de maneira correta, mas com prazer, tá? No primeiro texto que eu coloquei aqui, que é Gênesis capítulo 1, versículo 14 e 15, Deus cria os luminares. Quando Deus cria os luminares, Deus cria ele para um determinado fim, que nós vamos estar falando, tá? Deus criou o sol e a lua para governar, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e tudo isso acontece numa forma automática, uma forma maravilhosa. O segundo texto que eu coloquei aqui foi Gênesis 1, 26 ao 31, onde Deus cria as árvores para dar fruto para o ser humano. Deus cria os capins, né? As ervas para sustentar os animais. Então Deus coloca o homem para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todos os animais, répteis e tudo. Deus colocou o homem para dominar. Será que o homem não tinha prazer em fazer tais coisas? Primeiro criou Deus tudo que há, tudo com uma finalidade. Deus não fez nada à toa. Tudo que Deus fez foi com uma finalidade específica para poder estar executando tudo e automaticamente. Você já notou que a natureza, tudo quanto Deus criou, ela age de uma maneira natural, uma maneira maravilhosa, e colocou cada coisa em seu lugar e deu uma tarefa para cada ser. O sol e a lua, assim como as estrelas, têm a tarefa. Como eu disse, o sol de governar a noite, o sol de governar o dia, a lua de governar a noite. E até mesmo os astros, as estrelas, tudo que acontece no nosso sistema, como a época do verão, do inverno, da primavera, do outono, tudo isso daí está determinado. Os próprios astros, eles anunciam essas coisas e determinam essas coisas. Coube ao homem o papel de governar todos os seres viventes. Deus criou as árvores para dar fruto, para alimentar os homens. Engraçado, né? A gente não vê falar que
Tem pessoas que falam assim, uma besteira grande, né? Ah, se eu pego quem inventou o serviço, né? É só ir lá, Gênesis 2, versículos 5 e 15, né? Então ali você vai descobrir quem foi que inventou o serviço. Deus inventou o serviço para o homem. Só que o homem, ele trabalharia com prazer. Tudo que Deus fez para o homem foi para o prazer. Você notou que na hora que você está comendo, você sente aquele prazer de estar comendo? Quando você parece que não quer descer mais, se você continuar comendo, pode até te fazer mal. Assim vale para beber, para dormir, para tudo. Tudo que nós fazemos com prazer. Deus deixou aí a forma de prazer para que nós pudéssemos fazer com prazer. Ele colocou em cada ser um instinto natural para que a pessoa pudesse, mesmo o homem que não é espiritual, ele já tem um instinto natural para que ele possa estar fazendo as coisas de maneira correta, automática, né? O fato de você abraçar alguém, muitas vezes, tudo isso é automático. Tudo isso acontece na nossa vida de uma forma tão simples e automática, né? Criou Deus a lei da atração, o prazer de executar as tarefas. Uma das tarefas só que sirva de exemplo, uma das tarefas que Deus colocou para o homem foi o sistema do homem reproduzir, né? A reprodução, o homem deveria de encher a terra, multiplicar, encher a terra. Mas para isso, o homem precisava de sentir um prazer. E Deus colocou o prazer sexual no ser humano, nos animais. Se não existisse esse prazer, com certeza também não teria assim, não teria condições de procriar. Por exemplo, se um cachorro não sentisse o desejo por uma cachorra, então jamais teria cachorrinho. Então, o sexo foi um ato especial que Deus colocou no ser humano e nos animais, etc. Assim como o trabalho, você vê que muitas vezes você tem prazer de estar aguando uma planta, plantando alguma coisa. Então, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, na hora que a gente pode, na hora que a gente quer, é uma delícia. É uma delícia. Tudo que você faz por prazer é uma delícia. E Deus deixou o ser humano para trabalhar por prazer. Só que depois do pecado, alguma coisa até mudou, né? Onde cada um deve fazer exatamente o seu papel, sem ter inveja um do outro, nem deixar de cumprir o seu dever. Tudo deveria funcionar como um reloginho. Deus criou todas as coisas para que funcionasse muito bem, né? Deus criou as coisas para que funcionasse legal, né? Sem precisar de um ter inveja do outro. Então não precisava de ninguém estar invejando ninguém está armando casinha para ninguém. Então cada ser humano, ele tem um papel a cumprir, tem uma missão para cumprir. Deus diz que, no caso o apóstolo Paulo, né, ele falou que a mão não adianta querer ser pé, mas um depende do outro, um precisa do outro, né? Cada membro é diferente. Você notou que tem dons diferentes? Um tem dom para ser mestre, outro tem dom para servir, outro tem dom para curar, outro tem dom para orar. Cada um tem o seu dom, né? Cada um tem o seu dom. Até mesmo o sistema dentro do corpo humano foi cronometradamente calculado. Um exemplo disso nós temos a pressão, né? 8/12, um exemplo, 9/13, é o normal aí, né? A temperatura, 36 ponto qualquer coisa, 37.
Então tem um equilíbrio, aí. A temperatura, a glicemia, né, tá de 90 a 110. Então tem uma tabela aí, para que a gente possa ser equilibrado. E Deus colocou dentro do ser humano tudo para funcionar como um reloginho. Só deixa de funcionar quando nós cometemos muitas besteiras nessa vida e automaticamente daí acaba deixando mesmo de funcionar. Mas por causa do adversário, por causa do inimigo, que fez com que o primeiro casal pecasse, então aí mudou tudo, né? Deu problema, aí Deus criou as leis. Obedece quem quer. É a mesma coisa a lei de trânsito. A placa pare está lá, o sinal vermelho está lá, o limite de velocidade está lá. Aquela placa que tem uma caveira está lá na estação de força. Se você quiser entrar, você entra, mas você sabe que você pode ser morto ali com um choque, né? A lei e mandamento são duas coisas aparentemente idênticas. Quando Deus criou a lei e deu os mandamentos, Deus deu os mandamentos e criou a lei. Não, são duas coisas aparentemente idênticas, mas não é. Tem uma grande diferença entre lei e mandamento. Isso nós vamos ver no próximo vídeo, para que esse não fique muito longo. Que Deus abençoe nós todos. Deixa seu joinha, se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva, não vai te custar nada, tá bom? Não vai te causar nenhum problema e vai me ajudar. Que Deus abençoe você, Deus abençoe nós todos e até breve, se Deus assim permitir. Valeu? Amém. E olhando para elas, poderemos com certeza contemplar o raiar de um novo dia para todos nós.